Uma boa tarde a todos. Eu quero começar a leitura em Mateus 6, 22. O título que eu daria para essa mensagem hoje é Cuidado com o vício da murmuração. Em Mateus 6, 22 diz assim: Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Repita assim comigo: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, ficará descansado. Por isso que o autor a Hebreus, o escritor de Hebreus, disse, que devemos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quem disse isso foi uma escritora holandesa que sofreu em campo de concentração nazista. E aqui ela explica o poder da concentração. O seu enfoque vai determinar os seus sentimentos. Dependendo de onde você fixa o teu olhar, você terá reações negativas, você vai pender para uma insatisfação, consequentemente para murmuração, reclamação, um falar negativo, e vai atrair para a sua vida tudo aquilo que você não deseja. A murmuração, ela mata, ela doenta, ela leva ao fracasso. E na jornada do povo de Israel, rumo à terra prometida, nós podemos ver isso claramente. Aqui em Números 14, 27, até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de vocês, de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Lá em Hebreus 3,7 diz assim: por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Quando me puseram à prova no deserto, ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, diga comigo, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Apesar de terem visto os meus feitos, eles responderam negativamente, reagiram muito mal a cada situação desconfortável, a cada momento difícil. O deserto em si, era aquele período de teste, de provação. Deserto remete à dificuldade.
Mas era um período que deveria ser curto. Em 11 dias, diz a Bíblia, eles poderiam chegar no seu destino. Mas a murmuração, a reclamação, o vício, porque isso é um vício, o vício da insatisfação, que está presente aonde há falta de gratidão, onde há ingratidão, há insatisfação, é um vício emocional que gera esse vício comportamental da reclamação, da murmuração, da queixa, que atrai morte, que atrai derrota, que atrai fracasso. Aqui nós estamos vendo um povo que viu o cuidado de Deus, experimentou e comprovou o amor, o cuidado, o zelo de Deus para com eles, mas os seus olhos eram maus. Só se concentravam no que não tinham, só se concentravam nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades, naquilo que ainda não tinham, e não eram capazes de ver o que o Senhor já tinha feito. Não eram capazes de reconhecer o quanto já tinham caminhado, evoluído. Sim, eles estavam no deserto, mas agora eram livres, pessoas livres, e caminhando para uma terra que manava leite e mel. A realidade era outra. Estavam muito melhores. Já tinham vivido muitas experiências. E continuamente, todos os dias, podiam ver o zelo, o cuidado de Deus para com eles. Mas não podiam viver um desconforto, ter uma falta, ter uma necessidade. Que tudo isso, né, é como se aquele momento, aquela dificuldade ofuscasse toda a bondade, toda a glória, todo o poder de Deus, todas as experiências que eles já tinham, né, vivido com Deus. Então, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo se encherá de trevas, o seu corpo se enche de escuridão. Ou seja, as trevas vão dominar, as trevas vão reinar. O reino das trevas, o reino do diabo prevalecerá na vida de uma pessoa cujos olhos são maus. As trevas dominam a vida daqueles que são incapazes de ver a bondade, o cuidado, o amor, o zelo, a proteção do Senhor. Tudo que o Senhor tem feito. Por isso que o salmista disse: eu não me esquecerei das tuas obras, dos teus feitos. Eu não posso, né, me envolver com o momento e definir tudo por aquele momento, como tantas vezes esse povo fez. E aqui em Números, nós lemos o momento em que Deus deu o basta, Deus disse chega. Olha a expressão de indignação do Senhor. Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Quer dizer, não é a primeira vez. É um vício, isso já se tornou um vício, isso vem se repetindo. A cada situação, a cada dificuldade, eu espero algo diferente, eu espero uma reação de fé, uma reação sobrenatural, porque qual é a reação natural diante de uma situação desconfortável? É murmurar mesmo. Naturalmente. Murmuramos, reclamamos. Mas
Nós somos chamados por Deus para viver por fé e não por vista, não por sentimentos, né? A Bíblia deixa claro que o espiritual discerne tudo, todas as coisas, e por ninguém é discernido. Já o carnal, o homem carnal, natural, não compreende nada. Não discerne as coisas espirituais, não vê, não enxerga, muitas vezes, a coisa está ali, sabe, diante dele, e ele não enxerga a oportunidade que ele está tendo, ele não enxerga o que de bom Deus está fazendo na sua vida. Ou seja, o homem natural, ele é cego. Ele é cego, ele não tem discernimento, e sempre vai ter a pior atitude, vai dar a resposta que o diabo quer e não que o Senhor espera que ele dê, diante de cada situação. Então Deus esperava, por tudo que esse povo já tinha visto, vivido, um comportamento diferente. Um comportamento diferente. Nós vemos a mesma indignação lá no Novo Testamento de Jesus em relação aos seus discípulos, quando eles não puderam, não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, que era atormentado desde a infância, cujo pai foi lá e pediu ajuda e eles não puderam, não conseguiram. E o Senhor se expressa de forma bem semelhante, até quando estarei convosco, geração incrédula? Ou seja, o Senhor esperava que eles fossem capazes de lidar com aquela situação. Esperava uma outra atitude, uma outra postura, uma maturidade. Então Deus espera que o seu povo viva à altura do que já obteve de conhecimento, de entendimento da palavra. Então, se nós sabemos que Deus é bom, se nós sabemos, como nós lemos no domingo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, versículo este que é interpretado muitas vezes de forma errada, sabemos que Deus age para o bem, em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que tudo será um mar de rosas, que não haverá momentos difíceis, que não seremos testados, experimentados, que Deus não permitirá situações desconfortáveis. É necessário, como o próprio rei Ezequias, se não me engano, disse que foi bom, foi bom para ele o que ele sofreu, porque na dor, no sofrimento, é que nós crescemos, que nós amadurecemos. Na dor, no desespero que sai as orações mais puras e sinceras, porque nesse momento nós não temos nenhuma disposição para fazermos orações superficiais, ali sai o que está lá dentro. São nesses momentos de dor, dificuldade, que nós crescemos, que nós nos aprofundamos em Deus. Então nós temos que parar definitivamente de olhar para os problemas, o momento difícil, como algo ruim, como algo que significa a ausência de Deus, a distância de Deus, o abandono de Deus. Não podemos ser como Agar, que quando se viu no deserto sem água, pensou que ia morrer, mas quando Deus falou com ela e deixou claro mais uma vez que tinha um propósito na vida dela, ela ficou maravilhada dizendo: Deus me vê. Ela achava que Deus não a via. Pelo momento que ela viveu, ela concluiu que Deus não se importava com ela, que ela não era vista. E a verdade é que Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus nos observa. Diga: Deus está me observando o tempo todo. Nós estamos sendo observados.
Ele se importa conosco, Ele nos vê, Ele nos ouve, e Ele espera que sejamos capazes de crer que Ele está conosco a despeito do que sentimos. Lembra que o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Não disse que o sentiríamos o tempo todo, mas prometeu, garantiu que jamais estaríamos sozinhos, que estaria conosco até o fim. Então eu posso não sentir, eu posso viver momentos e circunstâncias que gerem a sensação de que estamos sozinhos, abandonados, de que nossas orações não estão sendo ouvidas. Eu posso me deparar com situações bem negativas aos meus olhos, mas eu preciso me lembrar do que ele disse. Eu preciso me lembrar do que ele falou e da sua natureza imutável. Deus é bom. E Deus tem planos de nos fazer prosperar. Seus pensamentos são de paz e não de mal. Ele tem o fim que nós esperamos. Mas, se nós permitimos, né, que as emoções, os sentimentos dominem as nossas vidas, né, e determinem a nossa atitude, o nosso comportamento, nós podemos colocar tudo a perder. Nós podemos, como esse povo aqui, nos privarmos de tudo que Deus já preparou para nós. Já está preparado para nós. Tinha uma terra que manava leite e mel à espera desse povo. E muitos não chegaram lá, não entraram, não viveram tudo que poderiam viver por conta da murmuração. O Senhor deixou bem claro aqui, o motivo. As queixas desses israelitas murmuradores. As queixas. E nós temos que considerar algo muito importante. O Senhor fala assim, tenho ouvido as queixas. Por que ele disse tenho ouvido? Porque murmuração significa falar, né, num tom baixo, produzir um som breve e baixo, dizer algo em tom muito baixo, como um segredo, um sussurro. Então, muitas de nossas murmurações, questionamentos, desabafos são feitos em segredo. Mas nós temos que considerar que o que acontece dentro de nós é que importa para Deus. O que ninguém consegue ver, o que ninguém enxerga, mas que Ele enxerga, Ele vê. Isso é o que importa para Ele, né? Sara riu consigo quando o Senhor disse que voltaria na primavera e ela teria um filho com Abraão. Ela riu consigo mesma, foi algo interno, mas que não passou desapercebido. O Senhor questionou, por que Sara riu? Por quê? Porque o que acontece aqui dentro importa. Então eu posso estar falando uma coisa e lá dentro expressando outra. O Senhor pode estar enxergando algo bem diferente daquilo que eu estou verbalizando. Nem todos que dizem que são gratos são de verdade, são de fato. Às vezes a pessoa diz que é grata, mas lá dentro, o sentimento que há, que predomina, é de insatisfação, é de injustiça, né? É aquele sentimento de que não estou sendo visto, não estou sendo reconhecido, Deus não está me vendo, não está me reconhecendo. A pessoa que é dominada por esse sentimento de insatisfação está sempre desejando mais, querendo mais, exigindo mais de Deus, das pessoas.
E muitas vezes esse mais que ela espera não chega, porque esse problema interno não vai ser resolvido com algo a mais, né? Que Deus possa dar a ela, mas vai ser resolvido através de uma mudança interna, através de uma mudança de valor, através de uma mudança de olhar. Ela não precisa que algo mude aqui fora, ela precisa que o seu olhar mude, que o seu coração mude, que os seus valores venham mudar. É isso que ela precisa, né? Quantas vezes problemas desaparecem apenas com uma mudança de foco, de olhar para a situação, né? Nós já falamos aqui sobre pessoas que reclamavam, por exemplo, dos filhos agitados, dos filhos que faziam bagunça, né? Que, assim, muitas pessoas facilmente dariam tudo para viver esse tipo de problema. Quantas mães, aliás, quantas mulheres que sonham, que desejam ser mães, que estão nessa luta, né? Inclusive, a Bispa então trouxe uma vez um exemplo de uma mulher, eu não lembro se ela tinha perdido o filho dela, e toda vez que ela via uma mãe impaciente, uma mãe reclamando, né, do filho, ela dizia: não faça isso. Não faça isso, porque eu daria tudo para estar nesse lugar. Eu daria tudo para ter o que você está vendo como problema, seria um sonho para mim. Né? Então tem muita coisa que só você, assim, você mudar a forma de olhar, aquilo já perde o peso, o impacto, deixa de causar o impacto negativo, né? Então é onde a palavra diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai se encher de luz. Então muitas vezes as trevas estão dominando, estão reinando através do estresse, do nervosismo, da impaciência, da desesperança, porque o nosso foco está no lugar errado, porque estamos concentrados naquilo que não tem relevância, olhando demais para o problema, outrora olhando demais para nós mesmos, olhando demais para o passado, olhando demais para o que não temos. A tal da comparação sempre gera insatisfação. É sempre aquela história, né? A grama do vizinho é mais verde, parece que a vida do outro é melhor do que a minha. Toda pessoa insatisfeita olha demais para o outro, olha demais para a situação, olha demais, né? Para aquilo que não tem. Como muitas vezes se não tivesse nenhum motivo para agradecer, e só pelo fato dela estar viva, respirar, andar, poder comer, né, ter autonomia, tantas coisas aí que nós, né, só muitas vezes lembramos, né, quando falta, quando há algum problema, né? Tem movimentos que você pode, você só vai agradecer o dia que você não tiver mais. A bispa já falou de gente que não conseguia se coçar. Se eu quiser me coçar agora, eu me coço sozinho. Então, nós temos que fazer da gratidão um estilo de vida, um hábito. Agradecer a Deus por tudo que temos, a sermos gratos em todas as circunstâncias.
Não grato por tudo, porque Deus não quer que eu seja grato pelo pecado, pelo mal, mas grato em todas as circunstâncias, porque Deus usa, né, de cada circunstância, até mesmo dos meus erros, para cumprir com os seus propósitos em minha vida. Quantas pessoas que hoje, né, se utilizam dos erros que cometeram para levar a sua mensagem. Os erros se tornaram sua mensagem. Os seus pecados anteriormente, o pecado que por muito tempo dominou agora, né, tornou-se a mensagem da pessoa. Quer dizer, ela superou aquilo, ela venceu aquilo, e agora ela ajuda outras pessoas a vencerem aquilo também. Então Deus, Ele não desperdiça nada. E é por isso que Ele nos manda agradecer em tudo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Jesus Cristo. Deem graças em todas as circunstâncias, não por todas. Como eu disse, Deus não espera que a gente seja agradecido pelo pecado, pelo mal, pelo sofrimento, mas Ele quer que você seja grato por Ele usar o que te aflige muitas vezes para o cumprimento do seu propósito. Então, Deus esperava que o seu povo, no deserto, né, fosse grato pelo que já tinham vivido, por tudo que Deus já havia feito, né, pelos livramentos, pela liberdade que por muito tempo inexistiu, não era uma realidade, eles eram escravos, viviam oprimidos, viviam uma vida amarga no Egito, mas qualquer coisa que acontecia era motivo para reclamação, para murmuração, para muitas vezes rebelião, para se voltar contra Deus e contra Moisés. Muitas vezes aquele povo pensou em voltar para o Egito, voltar para a terra da servidão, como você fica, era uma cegueira absurda, né? Clamaram por mais de 400 anos para sair daquilo, sair daquele lugar, sair daquela vida. E quando estavam livres, queriam voltar para aquele lugar onde viviam como escravos, onde não tinham liberdade nem para criar os seus filhos. Então o diabo cega através da insatisfação. A insatisfação cega, a pessoa não vê o que ela tem, só vê o que ela não tem, né? O Senhor disse que nenhum deles entraria, né? Ele disse, nenhum de vocês entrará na terra. Nenhum de vocês entrará na terra. Porque, pense comigo, por que dar mais para alguém que só sabe se queixar, murmurar, reclamar? Por que dar mais a alguém que não é grato pelo que já tem? Por quê? Confiar mais nas mãos de uma pessoa que não é fiel no pouco, não é grata no pouco que ela tem, não valoriza o que ela tem. Eles não estavam valorizando a liberdade, valorizando tudo que Deus já havia feito, mas queriam mais, desejavam mais. E esse é o dilema de muita gente. Quer mais, deseja mais, mas aonde está, não tem tido uma boa atitude. O que tem nas mãos não está sendo valorizado. O que Deus já fez, muitas vezes sequer está sendo contado. Então Deus não vai levar para mais pessoas assim. Ao contrário, até o que tem vai ser tirado, né? Até o que tem, esse povo podendo viver muito mais, não saiu daquele deserto, e o deserto, que era um processo, era um período, né? Era uma passagem, tornou-se a morada deles.
o túmulo deles. Eles terminaram ali. Eles não avançaram para mais. Eles não viveram mais. E nós sabemos que no deserto havia ali todo um cuidado de Deus. O maná, a coluna de fogo, de nuvem, né? Deus os protegia do calor, os aquecia à noite, que a temperatura cai. Então, eles eram cuidados em detalhes por Deus. Mas o fato deles não reconhecerem, por exemplo, o maná, chamaram aquele milagre diário, né, de pão vil, pão desprezível, desprezaram o maná. O maná tinha uma aparência, o maná tinha um gosto, e depois que reclamaram até mesmo do milagre do maná, que era o sustento, a provisão diária, até a aparência, o gosto mudou, ficou pior. Então, definitivamente, murmurar, reclamar, não ajuda, não resolve, mas agrava. Se algo é ruim, se você vive um momento difícil, reclamar disso vai tornar tudo pior. Se você atravessa um momento difícil, acredite, reclamar, murmurar, vai tornar esse processo bem mais desafiador, bem mais pesado. Bem mais pesado. Agora, se você tira o foco das circunstâncias, como essa escritora holandesa, né, falou, se você olha para o mundo, você fica aflito, se você olha para si mesmo, você fica deprimido. Por quê? Porque o mundo está um caos. Você olha para o mundo, realmente você começa a ficar aflito. Você olha para você, você se deprime, porque você é falho, você erra, né? Você é cheio de limitações. Mas se você olha para Cristo, você descansa, você tem paz, você tem segurança, né? Dependendo de onde você coloca o seu olhar, o seu foco, as suas emoções, né, podem ser alteradas, positivamente, negativamente. Comece a olhar, por isso que o profeta disse, quero trazer à memória o que me dá esperança, eu vou me envolver com aquilo que eleva a minha fé, eu vou pensar no que edifica, eu vou focar nas coisas que me dão ânimo, me dão esperança. É uma forma inteligente de viver. Tem gente que hoje está deprimida, e não é por conta dos problemas que ela está enfrentando, do momento que ela está atravessando, não, ela está deprimida, ela está doente, por conta do olhar dela, por conta desse espírito de insatisfação que cega e não deixa ver que além do problema, além das circunstâncias, tem muito mais para ser valorizado. Por conta dessa visão curta que faz ela enxergar o problema somente como um problema e não como parte, né, do processo. Como foi importante para José ter passado por tudo que passou, Davi, Moisés, todos. Como foi importante terem vivido todas aquelas experiências, todas aquelas dores. Tem gente que lamentavelmente só fica pior com a dor, com o sofrimento, mas você pode se tornar um ser humano muito melhor. Se aprender o que Deus está lutando para te ensinar com cada situação, com cada dor, com cada frustração. Você pode se tornar uma pessoa muito melhor com a dor. José se tornou uma pessoa muito melhor, muito mais doce, né, com todo o sofrimento que viveu. É lindo de ver o tratamento dele, como ele tratou os irmãos, como ele falou amavelmente com aqueles que lá atrás, né, o vendeu como escravo. Jogaram ele no poço, vendeu como escravo.
e disseram ao pai que ele estava morto. Enterraram e sepultaram o irmão com vida. Entende isso? Então, aquilo poderia ter deixado marcas terríveis na alma, no coração. Aquilo poderia ter desencadeado um ódio, uma vingança, uma raiva, um ressentimento. Mas não. José confiou, José olhou para Deus. Olhou para Deus. Focou nas promessas. Não se esqueceu daquilo que o Senhor o fez sonhar. Se concentrou na coisa certa. E foi dando condições para Deus converter todas essas tragédias, todos esses dramas, né? Numa mensagem que hoje nos impacta poderosamente. Não tem como você ler sobre José, sobre Paulo, sobre os heróis da fé e não ser impactado pela história, né? Pela resiliência, pela força desses homens, né? A resistência desses homens. Todos desejavam a terra, só que apenas Josué e Caleb entraram. E foi por esse motivo. Por que foram exceções? Porque não encontramos esses homens no meio dos murmuradores. Eles não viveram situações diferentes, não foram poupados, passaram pelas mesmas circunstâncias, só que responderam de forma diferente. Você não vê uma reclamação, uma murmuração. E nós temos que lembrar que na fronteira, Josué e Caleb mandaram o povo calar e disseram: vamos entrar, a terra é nossa, Deus está conosco, é certo que venceremos. Mas ninguém deu ouvidos. O povo quis apedrejá-los. E ali o Senhor disse: agora essa geração não entra. Os filhos que vocês disseram que iriam morrer, esses vão entrar. Mas vocês que viram tudo que eu fiz no Egito, e até agora, vocês não vão entrar. E ali, passou, daquele momento, até a entrada, né, na terra, sob a liderança de Josué, foram 38 anos. Então, assim, Josué e Caleb estavam prontos para entrar naquele momento. Mas por conta da incredulidade de toda a comunidade, eles não entraram. Quer dizer, pagaram o preço da incredulidade dos demais. Andaram em círculos por 38 anos, peregrinando no deserto. Só que mesmo assim você não vê esses homens desistindo da promessa, se amargando, reclamando, murmurando. Por isso que o Senhor disse: nenhum desses vão entrar, exceto Josué e Caleb. Exceto Josué e Caleb. Então, concentre-se no que Deus já fez, no que você tem, no que Deus já fez. Seja grato. Seja grato. O caminho para o sucesso, para a felicidade é gratidão. Vamos ver alguns benefícios aqui, gerados pela gratidão. Pesquisas comprovam que pessoas realmente gratas são realmente felizes, independentemente das circunstâncias. Não importa o que ela está passando, se ela é grata, você não vai encontrar essa pessoa deprimida, chateada, mal-humorada, mas feliz. Se você realmente é grato, os seus resultados são positivos. São positivos. O grato é otimista, é doador. O grato não aguenta manter algo dentro dele, né? Só para ele. Ele doa vida, tempo, ajuda. A gratidão é um valor alto. Gratidão eleva a dopamina no organismo. E a dopamina é responsável pela persistência. Então nós podemos concluir, né, que
o que fez Josué e Calebe resistirem por tanto tempo, né? Estando ali, ó, na fronteira, prontos para entrar, e não podendo, não entrando por conta de toda a comunidade, que abraçou aquele relatório negativo dos demais espias, que disseram que não dava para entrar, que eram como gafanhotos. Quer dizer, pagaram o preço junto. Esperaram mais 38, já tinham esperado 2 anos para entrar. Já tinham esticado um período de 11 dias em 2 anos. E agora mais 38 anos, quer dizer, totalizando 40 anos para entrar na terra. O que leva uma pessoa a não desanimar com tanto tempo de espera? De onde vinha essa resistência, essa perseverança? E aí você vai encontrar o Calebe depois, né, com 85 anos, indo a Josué e dizendo: ó, você lembra naquele dia que nós entramos como espias? Naquela época Moisés jurou que essa região seria minha, que era Hebron. Pois eu estou aqui agora com 85 anos. Já se passaram aí 45 anos. Mas eu estou tão vivo, tão forte quanto antes. Eu quero o que é meu. Ou seja, muito tempo depois, aquele homem ainda estava, né, cheio de vida, de motivação, né? Não faltava dopamina no corpo desse homem. Não faltava gratidão. Gratidão. A gratidão eleva a dopamina, que é responsável por nossas emoções, motivação, é responsável, entre outras coisas, pela sensação do prazer de recompensa. Também libera o hormônio chamado de ocitocina, conhecido como hormônio do amor, que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz ansiedade, medo, fobias. Ou seja, o que falta em muita gente é ser grato. Porque muita gente está desanimada, insatisfeita, né? Sem paz, ansiosa, com medo, por conta da falta de gratidão, porque a gratidão eleva esses hormônios que produzem esses efeitos, que traz paz, tranquilidade, né? Responsável pela persistência, comprovadamente melhora a imunidade, porque diminui o nível de cortisol no corpo, que é o hormônio do estresse. Então tem muita gente doente emocionalmente, estressada, está sem paz, está desanimada. Por quê? Por falta de gratidão. E aonde não tem gratidão, tem insatisfação. Onde tem satisfação, tem murmuração, reclamação, queixas, que foi o que determinou a queda desse povo no deserto. Foi o que impediu esse povo de viver tudo que já havia sido entregue a eles. Já estava preparado para eles. Amém, pessoal? Deus tinha muito mais para esse povo. Por que não viveram? Por conta, né, da atitude negativa que tiveram no processo. Murmuração, reclamação, queixas. Queixas. E o Senhor disse: até quando? Até quando esse povo vai se queixar? Até quando? Vão murmurar contra mim? Até quando eu vou ter que aguentar as queixas desses israelitas murmuradores? E o Senhor disse: eu tenho ouvido. Como quem diz, né? Ainda que seja algo interno, não está passando despercebido. Talvez ninguém sabe aqueles desabafos que acontecem lá dentro, aquele riso da Sara. Isso não passa despercebido. O Senhor vê. O Senhor quer que
sejamos capazes de crer nele sem duvidar, de crer nele a despeito de tudo, a despeito do que sentimos. Você precisa crer na fidelidade dele, na bondade dele, no plano dele para a sua vida, que é de fazê-lo prosperar, a despeito das circunstâncias, a despeito do que você está sentindo. Ignore os seus sentimentos, ignore o que as circunstâncias dizem, ignora, concentre-se na coisa certa. O seu enfoque determina o seu sentimento. O povo só via o que não tinha, só via problema, e não estava vendo o maná, não reconhecendo o maná como um milagre, como um cuidado de Deus, não estava vendo o fato de estarem andando pelo deserto e as roupas não envelhecerem, não estavam vendo a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Já tinham se esquecido de todas as pragas que devastaram o Egito, mas que não atingiram eles. Olha só, como o diabo é capaz de cegar uma pessoa e levá-la a agir como se Deus não tivesse feito nada. Tem gente que age como se Deus nunca tivesse feito nada na vida dela. Nada. Sabe aquelas expressões até injustas, né? Expressões que não cabe mesmo. Deus nunca fez nada por mim. O que ele fez quando entregou o seu filho? A verdade é que se Deus não fizesse mais nada por nós, o fato de ele ter entregue o Senhor Jesus, o seu unigênito, para morrer no nosso lugar, é motivo suficiente para sermos eternamente gratos e servirmos a Ele de todo o nosso coração, independentemente das circunstâncias. Sabe, nós precisamos realmente rever o nosso cristianismo, rever a nossa fé, rever os nossos motivos. Porque às vezes, por nada, vemos pessoas tendo a mesma atitude desse povo, né? Atitude ingrata, se rebelando, deixando claro que Deus só tem valor e importância se Ele estiver suprindo cada necessidade, cuidando de cada detalhe, não deixando eu passar por nenhuma situação difícil, desconfortável. Tem gente que não é capaz de amar a Deus e agradecer e manter um espírito, um coração grato a despeito das circunstâncias. Ele não é. Não é. Quem assistiu esse filme que a bispa colocou no canal, no Telegram, esse último agora, os Torturados por Cristo, quando você assiste um filme daquele e vê pessoas reais, suportando tanta dor e transbordando de amor, passando por privação de verdade, dificuldade de verdade, né? De, assim, estar numa prisão, passar anos e anos da vida preso, sendo torturado, né? Vivendo de forma indigna, por conta das condições, ficando doente e passando por tudo isso com bom humor, com alegria, sendo capaz de olhar. Tem uma frase que o rapaz no filme disse que mexeu comigo. Lá na prisão, né, entre os presos,
assim, eles já sabiam que a qualquer momento a preocupação mais não era se seriam torturados, era quem seria, né, quem seria o próximo, porque essa certeza já tinham, que a qualquer momento seriam. Só que ele disse assim: nós fizemos um acordo com os guardas, né? Que ele não podia orar, não podia louvar, não podia nada disso. Então eles fizeram um acordo. Nós louvamos, vocês nos batem, né? Nos torturam e todos ficam felizes. Entendeu? Vocês nos torturam, nós louvamos, vocês nos torturam e todos ficam felizes. Quer dizer, não importa a dor, o preço que eu tenho que pagar. Eu não vou abrir mão da minha fé, não vou parar de adorar o meu Senhor, ainda que isso me custe a vida, a liberdade. Então, são coisas assim que você parar para pensar na fé que muita gente tem praticado, às vezes reclamando daquilo. Como eu estou dizendo, uma mudança de olhar muda tudo. Uma mudança de olhar muda tudo. Quando eu olho para um relato desse, de alguém que esteve em condições assim, que suportou dor de verdade, aí eu olho para os meus problemas. Que problemas? Que problemas? Você não tem problema. Você simplesmente não tem problema. O que você vive não é nada perto do que muita gente está tendo que resistir, que aguentar, que suportar. E o mais impressionante é a maneira como eles passam por essas situações. Você não vê amargura, você não vê tristeza, você não vê desânimo. Você não vê revolta. Quantas vezes por nada um se ofende com o outro? Pessoas saem da igreja ofendidas. Eu não gostei disso. Isso aqui, eu fui maltratado, eu não fui cumprimentado. Tantas coisas bobas que às vezes acontecem. E Deus permite que acontece. Para a pessoa, né, se ver o tamanho da sua mediocridade, da sua miséria, que se algo tão pequeno está me afetando, está me fazendo abrir mão da fé de Cristo. Imagine então, se eu estivesse numa situação dessa. Imagina, um desses presos viu o filho sendo torturado e morrer na frente dele. O filho sendo espancado e torturado. Por quê? Para pressioná-lo a negar Cristo, né? E dar os nomes de outras pessoas, porque queriam coagir de todas as formas, né, os cristãos. E é muito forte quando o filho fala para aquele pai que, vendo a dor do filho, não, eu vou falar, eu falo qualquer coisa. O filho grita: não, pai, você não é um traidor, fale mais de Jesus, fale o quanto puder. E ele, narrando ali a história, né, disse que o filho dele morreu na frente dele, e as últimas palavras do filho foram: Jesus, né, fale do amor de Jesus. Então morreu, né, por sua fé. Agora imagina, você tem filhos, eu tenho filhos, imagina você vendo o seu filho sendo brutalmente espancado até a morte. Né? Então você olha você ouve relatos assim, né, que me dá às vezes envergonha. Você reclama do quê? Nós não temos. Como eu disse, se Jesus não fizesse mais nada por nós, o que Ele já fez, o que Deus já fez entregando o seu Filho, é motivo suficiente para sermos eternamente gratos.
Mas o diabo, ele consegue plantar a insatisfação no coração do homem, muitas vezes, este estando no paraíso, como aconteceu no princípio. Tudo era perfeito, maravilhoso. E o diabo conseguiu lançar a sua semente, né? E convencer a mulher de que faltava, né? De que não estava tão bom assim, de que Deus não era tão bom assim. Tinha tudo. E o diabo conseguiu seduzir e influenciar, a cobiçar o que não precisava, desejar o que não precisava. Então, ainda que a sua vida esteja perfeita, mesmo assim você pode ser uma pessoa insatisfeita, ingrata, murmuradora. Ou seja, não depende de Deus fazer algo a mais, depende de uma mudança de olhar, depende de uma mudança interna, uma mudança de valor, né? Eu preciso valorizar o que realmente tem valor. Por que essas pessoas, mesmo sendo torturadas, muitas, né, sendo mortas, não negam o nome do Senhor? Porque mostram que o que importa para elas é algo superior à sua própria vida. Porque deixam claro que o que importa é a eternidade, não essa vida terrena e passageira. Então os valores dessas pessoas são altos, vivem por algo maior, algo eterno. Quando uma pessoa, por nada, retrocede, desanima, mostra que a cabeça dela está aqui, que os valores dela são baixos, que ela está vivendo só para essa vida, e pessoas que vivem só para essa vida são pessoas infelizes, pessoas que dependem de tudo estar perfeito para estar bem, né? Passa a maior parte do tempo amargo e infeliz, por quê? Porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, problemas fazem parte. Ah, mas e a vida plena, abundante que o Senhor veio para nos dar? É o que a bispa já disse. Aqui nós temos vida, nós temos plenitude terrena. É possível ter uma vida abençoada nessa terra, mas é uma plenitude terrena, não se compara com a plenitude que teremos no céu. Né? Podemos ter uma vida abençoada, mas tem guerra, tem luta, tem dores, situações acontecem. E Deus quer que nós aprendamos, a despeito de tudo, como Paulo aprendeu, a estar contente, a estar feliz, a ser grato em todo o tempo, dar graças em todas as circunstâncias. Paulo aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E que segredo era esse? Manter o foco em Jesus. Olha para Jesus. Se concentre nele, seja grato. Gratidão gera felicidade. Seja grato em todas as áreas da sua vida, porque certamente as áreas da sua vida que não prosperam, que não estão bem, são as áreas onde tem faltado gratidão, onde você não tem sido grato. A gratidão ela começa na mente, e aí sentimos. Então é um padrão que você estabelece aqui, uma decisão que você toma. Eu vou ser grato. Daí você sente e depois se beneficia dos resultados. Assim que começar a se sentir diferente pelo que já tem, vai atrair mais das coisas boas. Quer mais? Então agradeça pelo que tem, seja grato onde você está. E você vai atrair mais como Jesus, né? Aquele efeito multiplicador foi precedido pela atitude de gratidão. Os pães e peixes só se multiplicaram depois que o Senhor agradeceu. Agradeceu pelos que estavam ali. Amém, gente? Então, dê lugar a um espírito de gratidão. Mude o seu olhar, mude o seu foco. Cuidado com o vício da murmuração. A murmuração mata, adoenta.
leva ao fracasso, rouba destinos. E a murmuração muitas vezes acontece em segredo. Mas o Senhor vem e diz: eu tenho ouvido. Pode estar acontecendo só lá dentro, internamente. Sabe aquelas queixas? Por quê? Por que não muda? Por que não acontece? Por quê? Aquela insatisfação. Aquele desabafo interno. O Senhor disse aqui, ó, tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Isso pode roubar o seu destino. Porque ainda que seja um pensamento, um sentimento, não deixa de ser uma voz, uma fala. Ainda que seja um desabafo interno, você está dizendo algo. E o que o Senhor diz para esse povo? Cairão nesse deserto os cadáveres de vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, que se queixaram contra mim. E antes ele fala aqui, ó, farei a vocês tudo que vocês pediram. Ou seja, eles desabafavam, eles se queixavam, e o Senhor entendeu aquilo como um pedido. É como se eles estivessem pedindo para aquilo acontecer. Então, quando você reclama de algo, você está pedindo para viver aquilo, para continuar vivendo aquela situação. Se eu não gosto de algo, se eu quero que algo mude, eu preciso agradecer, ser grato, ter uma atitude positiva. A gratidão atrai mais, a insatisfação só agrava o problema, o processo, torna tudo mais difícil. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza, por um instante. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Eu quero que você tome a decisão aqui de se livrar de toda insatisfação, desse vício emocional. A insatisfação é um vício emocional que gera o vício comportamental da murmuração, da reclamação, da queixa. E esse comportamento negativo também é destrutivo. Pode alterar negativamente o seu destino, como alterou desse povo. Mude o seu olhar, olhe para aquilo que Deus já fez, concentre-se no que Ele tem dito, tire o foco do momento, tire o foco de você mesmo, olhe para aquilo que te dá esperança, olhe para Deus, olhe para Cristo, olhe para as promessas. Essas pessoas que são perseguidas, são muitas, né, presas, torturadas por conta da fé, elas sobrevivem e resistem dessa maneira, né? Olhando para Deus e trazendo à memória as Escrituras. Quando esse pastor foi levado preso, ele conta que tinha decorado 366 versículos bíblicos, que diziam para ele não ter medo, porque ele sabia que era um risco que ele corria. E ele gravou 366 versículos bíblicos que diziam para ele não ter medo. Ou seja, um para cada dia do ano. E pensou até no ano bissexto. Então, como é que resistiu tanto tempo, por todo o tempo,
as privações, as torturas, mantendo a mente, o foco na palavra. Falando a palavra, se agarrando à palavra. Então quem olha para o Senhor, quem olha para Cristo, quem olha para a palavra, encontra vida, encontra saúde, energia, vigor. Por isso nós temos que meditar de noite, estarmos focados na coisa certa. Muitos dos problemas sentimentais, emocionais, irão se resolver com uma simples mudança de foco, de olhar. Eu não sei o que você está vivendo, enfrentando, mas olhe, decida olhar agora para tudo que Deus já fez, para tudo que você tem. Olhe além das circunstâncias e veja o quanto Deus tem cuidado, tem sido com você, tem te guardado, tem te sustentado, tem sido misericordioso, tem sido bondoso. Dê lugar à gratidão, porque a gratidão cura. A gratidão gera felicidade. Comprovadamente, pessoas gratas são pessoas felizes. Pesquisas provam que pessoas realmente gratas são realmente felizes, independentemente das circunstâncias. Senhor Jesus, eu oro nesse momento, pedindo ao Senhor que nos ajude a elevar, meu Deus, os nossos valores e nos concentrarmos, meu Deus, naquilo que realmente importa. Ajuda, meu Deus, cada um que está aqui, independente do que está passando, do momento que está enfrentando. Lembrar, meu Deus, que não está só, que o Senhor jamais abandona os seus. E tudo que acontece conosco, tudo que o Senhor permite que aconteça conosco, é para o nosso crescimento, é para nos forjar, nos tornar pessoas melhores, ainda que não saibamos como. Amanhã, se decidirmos olhar para o Senhor, nós iremos, meu Deus, perceber, entender o quanto foi necessário, o quanto foi importante cada processo, cada situação. Então, meu Deus, ajuda essa pessoa a atravessar os desertos da vida com uma boa atitude, agradecendo, reconhecendo, meu Deus, o seu cuidado, o seu amor, o seu zelo. Ajuda, meu Pai, essa pessoa, reconhecê-lo nas dificuldades, reconhecê-lo, meu Pai, no processo. Ajuda, meu Deus, essa pessoa reconhecê-lo, a despeito do que sente, ter essa certeza, como nós já aprendemos, que o Senhor é real, apesar das circunstâncias. Pode parecer, em alguns momentos, que estamos desamparados, sozinhos, podemos ter essa sensação, mas o Senhor prometeu que estaria sempre conosco. O Senhor prometeu que jamais nos abandonaria. Então, meu Deus, eu oro para que o Senhor, meu Deus, ajude essa pessoa a mudar o seu olhar, mudar a sua visão, a sua interpretação do que está enfrentando, do que está passando. Porque se nós te amamos, meu Pai, e buscamos te agradar,
o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, o Senhor converte, meu Deus, a maldição em bênção, o Senhor converte, meu Deus, a nossa dor na nossa mensagem, o Senhor vira o nosso cativeiro. Senhor, eu peço em nome de Jesus, cura pessoas aqui através dessa decisão de ser grato, de agradecer ao Senhor por tudo, em todas as circunstâncias. Basta que uma decisão seja tomada, eu vou ser grato por tudo que Deus é, por tudo que Deus já fez, e por tudo que Ele vai fazer na minha vida, porque o momento é só um momento, tudo passa, mas o Senhor não passa, a palavra não passa, problemas vêm e vão, e o justo permanece, os que olham para o Senhor não ficam decepcionados. Tudo que nós temos que fazer, meu Deus, é confiar em Ti, é olhar para o Senhor, é confiar plenamente no Senhor. O Senhor sabe o que faz, sabe o que é melhor para nós, e sabe, meu Deus, como fazer para que problemas, dores, injustiças, tudo se converta para o nosso bem. Abençoa o Teu povo, meu Deus, que saia daqui um povo com uma visão ampliada, renovada, que aquilo que estava afetando, meu Deus, após ouvir essa palavra, receber essa direção, deixe de ter poder e impacto sobre ela. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para que ela saia daqui já com uma outra estrutura, meu Pai, uma outra estrutura. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa mensagem, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, eu agradeço porque eu sei que os Teus planos são perfeitos, seus caminhos são perfeitos, seus juízos são perfeitos, o Senhor não sabe errar, e cada situação que nós vivemos, ainda que no momento não a compreendamos, aquilo está contribuindo para o nosso bem, para o nosso crescimento, aquilo está fazendo parte de um grande projeto do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo, obrigado pelo seu amor, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou a chegar, meu Deus, e sei que nos levará para lugares muito, muito mais altos. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, e peço que saia daqui um povo cheio de vida, cheio de esperança, meu Deus, grato, feliz, alegre, a despeito de tudo, meu Deus, porque tem como fonte do seu contentamento o Senhor, a sua presença. A sua presença, meu Pai, deve ser a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento. Obrigado por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém.